Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos assuntos mais definidores e, ao mesmo tempo, mais difíceis do Brasil: a desigualdade social e étnica. Vamos juntos desvendar as raízes, as diferentes caras e as lutas que marcam a vida de milhões de brasileiros. Para a gente começar, vamos pensar em duas pessoas, o João e a Maria. Eles nasceram na mesma cidade, mas parece que em planetas diferentes. O João cresce num bairro nobre, vai para as melhores escolas. Já a Maria, bom, a realidade dela é outra. É a luta diária para ter o básico. Os dois são brasileiros, mas o ponto de partida de cada um já diz muito sobre o futuro que os espera. E isso, infelizmente, não é ficção. É um retrato do nosso país. E essa história do João e da Maria se conecta diretamente com o que a grande filósofa Sueli Carneiro nos diz. Ela lembra que essa não é uma questão individual, de mérito, é um problema coletivo. A luta por igualdade, para acontecer de verdade, precisa de todo mundo. É exatamente essa ideia de duas realidades convivendo no mesmo território que vai guiar a nossa análise. E olha, é fundamental a gente entender uma coisa de cara. Não estamos falando só de dinheiro, de ricos e pobres. A desigualdade no Brasil é uma teia que se espalha por tudo. Ela define a qualidade da escola, o acesso a um hospital decente, a segurança na sua rua e, no fundo, a própria dignidade. Mas como é que essa teia se manifesta no dia a dia? Vamos dar uma olhada nas várias faces que a desigualdade tem. Pensa só, essas dimensões não andam sozinhas. Pelo contrário, uma alimenta a outra. A desigualdade econômica, por exemplo, afeta diretamente o acesso a uma boa educação. A desigualdade regional joga todas as oportunidades para um canto do país. E a de gênero, bom, essa limita o potencial de metade da população. É um ciclo vicioso, uma coisa amarrada na outra. E aqui a gente chega num conceito que é a chave de tudo. A desigualdade no Brasil é estrutural. O que isso quer dizer? Que ela não é um acidente, não é culpa do indivíduo. Ela foi construída e é mantida pelas nossas leis, nossas instituições, pela forma como a sociedade se organiza. O sistema não é neutro, ele favorece uns em detrimento de outros. Para entender como essa estrutura foi montada, não tem jeito. A gente precisa viajar no tempo e olhar para as raízes históricas do Brasil. As raízes da nossa desigualdade são muito, mas muito profundas. Elas começam lá atrás com a exploração colonial, se cimentam com mais de 300 anos de escravidão e se perpetuam com uma abolição que, sim, libertou os corpos, mas não deu cidadania, não deu terra, não deu oportunidade. E esse é o ponto central. A falta de políticas para incluir a população negra na sociedade depois de 1888 criou uma exclusão que nunca foi embora. Pelo contrário, ela só mudou de forma. E os ecos disso a gente sente até hoje, na cara do racismo e da desigualdade social no país. Ok, já entendemos a parte histórica. Agora, vamos pegar umas lentes especiais para analisar essa realidade com um pouco mais de profundidade. É isso aí. Para decifrar essa máquina da desigualdade, a gente pode usar as ideias de pensadores como Karl Marx, Pierre Bourdieu e Michel Foucault. Cada um deles oferece um ângulo diferente, uma lente para a gente enxergar uma camada do problema. De forma bem resumida, é o seguinte: o Marx vai focar na questão econômica, na luta de classes. O Bourdieu vai um pouco além e olha para as vantagens culturais e sociais. Já o Foucault nos ajuda a ver como o poder e o conhecimento também são ferramentas que criam desigualdade. Pela lente do Marx, o motor da desigualdade é a mais-valia. Traduzindo, é a diferença entre o valor que uma pessoa produz com seu trabalho e o salário que ela efetivamente recebe. Essa diferença vira o lucro do patrão. E é aí que, para Marx, mora a raiz da exploração econômica. Agora, o Bourdieu traz uma ideia genial, a de capital cultural. Pensa que não é só dinheiro que conta. A escola onde se estuda, os livros que se lê, os lugares que se frequenta, tudo isso funciona como uma espécie de moeda social que abre portas. E o problema é que esse capital geralmente é passado de pai para filho. E com o Foucault, a gente aprende que o poder não é uma coisa que uma pessoa tem. Ele está em todo lugar. Ele circula. Nas escolas, nos hospitais, na mídia. É ele que define o que é visto como normal ou aceitável e acaba marginalizando todo mundo que não se encaixa nesse padrão. Certo, o cenário é bem complexo, a gente viu. Mas essa estrutura toda não fica sem resposta. Então, como a desigualdade é enfrentada no Brasil de hoje? Um dos principais campos de batalha, sem dúvida, é o mundo do trabalho. É lá que a precarização, a informalidade, os salários que não pagam as contas, tudo isso torna a desigualdade uma realidade muito concreta e dolorosa para o dia a dia da maioria. A primeira grande resposta vem da organização das pessoas.
Movimentos sociais como o MST na luta pela terra, o Movimento Negro Unificado combatendo o racismo, além dos movimentos feministas e indígenas, são forças essenciais que botam o dedo na ferida e pressionam por mudanças de verdade. A outra resposta importante vem do Estado, com as políticas públicas. Ferramentas como os programas de transferência de renda, as cotas nas universidades e os investimentos em saúde e educação são formas de tentar diminuir esse abismo histórico e criar oportunidades. Chegando ao fim da nossa análise, fica muito claro que entender a desigualdade não é só acumular informação. É, na verdade, pegar uma ferramenta poderosa para a gente poder participar ativamente da construção de uma sociedade que seja mais justa para todo mundo. E para a gente fechar, fica uma provocação. Ao olhar para a nossa cidade, para o nosso bairro, para o nosso trabalho, será que a gente consegue enxergar as marcas dessa história toda? Porque perceber isso já é o primeiro e talvez o mais importante passo para a gente começar a mudar.